Sabe quando a casa fica num estado, como é que eu posso te dizer? Parece que passou um furacão. É brinquedo jogado na sala, é meio em cima da mesa, é sapato metido atrás da planta, e a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E na verdade a criança simplesmente chegou da escolinha e já chegou, tá largando. E aí o celular começa a apitar, a comida da janta começa a queimar, e você ali de pé no meio da sala com a sensação de que se você sumir por 5 minutos, vão abrir um CNPJ, vídeos e caos limitado. E aí, alguém te manda uma mensagem, aquela famosa mensagem que sempre chega da época de faculdade. Nossa, amiga, você tá sumida, tá tudo bem? Meu amor, eu não sumi, eu fui soterrada pela maternidade, soterrada de roupa, de lancheira, de culpa, de cansaço, de leite, de brinquedo, e uma lista mental que só vai aumentando, que não acaba nunca. Mas o mais curioso é que muitas vezes o que mais cansa a mãe não é só fazer tudo, é fazer tudo e ainda se contentar com quase nada em troca. Seja isso o apoio, seja isso o descanso, reconhecimento, presença, escuta. É aquele quase cuidado. Ah, tô cuidando quase, não tá cuidando. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, sobre o porquê que tantas mães começam aceitando migalhas emocionais, porque eu já estive aí. Meu nome é Aline, eu sou mãe, sou empreendedora e sou fundadora aqui do canal. E aqui a gente fala sobre maternidade de uma maneira real. Então, se esse assunto já te interessa, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem episódio novo focado em uma conversa entre amigas, ok? Vamos começar tirando um peso das suas costas. Não é frescura, não é drama. Por quê? Porque mãe escuta muito isso, né? Eu lembro que eu ouvia muito isso. Ah, mas pelo menos ele trabalha. Ah, mas pelo menos a sua amiga vem e ajuda de vez em quando. Ah, mas pelo menos a Helena tem saúde, né? Ah, mas pelo menos você tem uma casa. E claro, gente, tudo isso importa. Ok, eu sei que tudo isso importa, a gente sabe que tudo isso importa, eu sou grata, quando eu sei que você também deve ser muito grata pelas suas coisas. A gente agradece pela casa, pela saúde, pelo arroz, pela criança que jogou o chinelo, enfim, mas gratidão não cancela exaustão. Dá para ser grata e ainda assim sentir que está carregando peso demais. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas de uma mãe, porque ela não está necessariamente sozinha, ela só está sozinha de presença real. Tem gente na casa, tem barulho, tem movimento, tem criança linda, saudável, brincando no chão da sala, mas emocionalmente parece que ninguém está te enxergando. Já passou por isso? Ninguém percebe que aquele seu "tô bem" já virou uma frase automática. Quando a gente encontra aquele vizinho chato no elevador, ele fala, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. É automático. Mas por dentro tem uma mulher tentando não desabar em cima de uma pia de louça. E é aí que começam as migalhas. Tem uma palavra que eu vejo que prende muita mãe, que me prendeu durante muito tempo, né? Que é aquele famoso quase. Ah, mas você descansou? Quase. É um quase apoio, é uma quase conversa, é uma quase ajuda, é uma quase prioridade. Eu sou prioridade? Quase prioridade. E o quase é perigoso, porque ele alimenta uma esperança e faz a gente pensar, agora vai. Quando alguém ajuda um pouquinho, a gente se anima. Quando alguém reconhece um pouquinho que a gente está passando por um momento difícil da maternidade, a gente respira. Quando alguém oferece carinho, a gente começa a pensar, talvez eu não esteja sozinha. Mas isso é uma tremenda de uma ilusão, porque esse apoio não se repete, essa presença não se sustenta. Se essa parceria não virar hábito, a mãe ela vai entrar num ciclo emocional muito parecido com uma montanha-russa, que tem dias que ela vai estar lá no alto, se sentindo vista, se sentindo amada, e no outro dia ela vai estar se sentindo invisível, sentindo que ela é só mais uma doméstica do que uma mãe, sabe? Um dia ela pensa, estamos juntos, vai dar tudo certo, no outro ela percebe que está sozinha com uma criança no colo para criar. Já passou por isso? E eu acho que isso mexe muito com
com a cabeça da gente, com o cérebro, sabe? Porque o cérebro ele começa a criar aquela famosa expectativa. Ah, vai dar certo, vai dar tudo certo. O próximo gesto, o próximo alívio, a próxima prova de que a gente talvez não esteja pedindo demais. É como eu diria, como é que eu posso te dizer assim? Você não sabe quando vai acontecer, mas seu corpo já fica em estado de alerta. Vai acontecer em algum momento, ele vai me enxergar, vai dar tudo certo. A famosa migalha emocional. A gente treina um pouquinho para esperar pouco. E quanto mais a gente espera pouco, mais a gente se emociona quando alguém faz o mínimo, o básico. Trocar uma fralda virou um momento que merece Oscar. Coloca a criança para dormir uma vez e a mãe já vem com aquela placa de obrigado por participar da parentalidade. E aí eu fico pensando assim, por que a gente aceita isso? Por que a gente se conforma com tão pouco? Mas eu acho que é uma coisa muito mais enraizada, muito mais cultural. Por quê? Porque as nossas mães, avós, as nossas bisavós antepassadas, elas aceitavam exatamente isso, e não é porque elas gostavam de sofrer nem nada, mas porque muitas vezes elas nem percebiam que era isso que acontecia. Ela aprendeu a sobreviver dessa forma, carregando muito, aguentando muito, e elas nos repassaram isso, que para ser uma boa mãe a gente tinha que aguentar. A gente aprendeu que amor de mãe é renúncia. Aprendeu que se ela disser assim, eu não dou conta, é como se uma mãe fosse incompetente por dizer que não dá conta. Mas a gente ouve aquela famosa frase que eu odeio. Ah, você quis ser mãe? Como se a gente desejasse um filho e assinasse um contrato de exaustão secreto, vitalício, que tivesse que trabalhar ali todo dia. Sim, queremos ser mãe, mas a gente não quis virar uma máquina de manutenção dentro de casa. Mãe também precisa de pausa, precisa de colo, de escuta, precisa de dinheiro sem culpa, precisa de silêncio, de projeto, de um banho sem plateia. E, gente, meu Deus do céu, como um banho sem plateia depois que a gente ganha filho vira luxo, não é verdade? Porque eu fico assim pensando, eu falo pro Eloy assim, olha, Heleninha, 5 minutos que eu vou tomar um banho, daqui a pouco vem ele com ela no colo, a mamãe tá aqui. E sabe o que acontece? A gente aprendeu que para ser amada, a gente precisava ser útil, porque as nossas avós e mães também tinham essas questões de ser boazinha, ser compreensiva, ser forte, não dar trabalho, não exigir. E aí, quando a gente vira mãe, esses botões são todos apertados, sabe? Porque todo mundo começa a aplaudir, ah, ela dá conta de tudo, mas ninguém pergunta o preço que a gente paga emocionalmente por dar conta de tudo. São crenças antigas. E tem algumas crenças internas que muitas de nós carregam, e a gente carrega isso sem perceber. Eu vou dizer algumas, tá? Veja se você se identifica. A primeira é, eu preciso merecer ajuda. Então a gente acha que só pode descansar depois que a casa estiver limpa, só pode contratar alguém para te ajudar depois que você estiver ganhando mais, e só pode comprar algo para você depois que você comprou tudo para a criança. A segunda crença é, se eu pedir, eu estou sendo chata. E aí você vai e faz o quê? Você engole o cansaço, engole a irritação, engole a raiva por ter que explicar o óbvio. E venhamos e convenhamos. Tem coisa que cansa mais do que a gente ter que explicar o óbvio. Tipo assim, porque às vezes pedir ajuda vira tipo um treinamento corporativo dentro de casa, né? Olha, a fralda fica aqui, a pomada é aquela e o pijama tá naquela gaveta. Ah, não é esse copo que ela gosta do outro. E nesse ponto, a gente começa a pensar assim, quer saber de uma coisa? Deixa que eu faço. Só que cada vez que a gente pensa, deixa que eu faço, a gente vai construindo uma prisão pequena dentro da gente, mas ainda assim é uma prisão. A terceira crença é aquele famoso assim, eu não posso ser demais. Se eu estiver demais cansada, demais exigente, demais intensa, demais humana, e aí começa a editar a própria dor. A gente começa a falar menos, começa a pedir menos, começa a respirar fundo na cozinha e sorrir na sala. É quase como uma peça teatral, né? Doméstica. E a quarta crença é, maternidade é difícil mesmo. Gente, isso é muito complicado. E sim, é difícil. Mas cuidado com essa frase. Por quê? Porque essa frase pode virar numa tampa. A gente coloca
em cima de tudo. Está exausta? A maternidade é difícil mesmo. Ah, você está sem rede de apoio? Maternidade é difícil mesmo. Ah, você está sem dinheiro, sem tempo e sem vida própria? Maternidade é difícil mesmo. Mas nem tudo que é comum deve ser normalizado. A maternidade pode sim ser difícil sem ser solitária. Pode ser intensa sem ser esmagadora para essa mulher. E aqui entra um outro ponto muito importante. Muita mãe acha que precisa de mais controle. Eu preciso controlar melhor os meus horários, preciso controlar melhor a minha casa, preciso controlar melhor a minha rotina, preciso controlar melhor a minha ansiedade e eu preciso controlar melhor o meu filho. Mas te falar uma coisa, criança pequena e controle na mesma frase, esquece, isso aí não existe. Rotina não é controle, rotina é chão. Então eu te digo, crie uma rotina. É ter onde pisar quando o dia vira uma tempestade de demandas. Organização também não é rigidez, organização é respiro. Estrutura também não é prisão. Estrutura é uma porta aberta para a mãe não se perder completamente do dia nos outros afazeres da casa. A rotina boa não é aquela que parece perfeita no papel. Eu sempre digo isso para vocês. A rotina é aquela que a gente aguenta no dia a dia na vida real. Quando a criança ficou doente, quando a criança não dormiu à noite, essa é a rotina boa, você consegue manter ali. E aqui entra uma camada muito mais sensível. A mãe também sente tensão financeira, porque ela quer ter independência, ela quer ter o dinheiro dela, ela quer voltar a empreender, quer voltar a trabalhar, estudar, criar um projeto novo, quer poder comprar algo sem precisar se justificar. Mas aí a gente tem a famosa culpa. Será que eu estou tirando tempo do meu filho para mim? Que tipo de mãe eu sou? E minha amiga, quem foi que disse que uma mãe precisa escolher entre os seus sonhos para caber na maternidade? Diz para mim. A maternidade muda os sonhos? Muda. Esquece, não dá para sonhar a mesma coisa. Mas não precisa matar todos eles. Às vezes, o desejo de independência não é vaidade, é uma sobrevivência emocional. É querer não depender de migalhas financeiras, migalhas emocionais, migalhas de tempo. É querer olhar para a própria vida e sentir, eu também estou construindo alguma coisa para mim, só para mim. E isso não te faz menos mãe. Isso te faz uma mulher inteira, tentando maternar sem se abandonar. E, sinceramente, uma mãe que se reconecta com a sua própria força não rouba a presença dela na vida do filho. Ela ensina a presença com o exemplo. Porque uma criança não precisa de uma mãe apagada. Ela precisa de uma mãe viva, imperfeita, cansada, descabelada, muitas vezes com o coque lá no topo, mas viva, viva, real. Talvez o ponto mais importante deste vídeo seja esse. Você não está cansada só porque tem muita coisa para fazer. Você está cansada porque tem pouca coisa retornando para você. Seja isso escuta, cuidado, divisão, reconhecimento. E quando a vida vira uma sequência de poucos, a alma começa a pedir socorro. Bem baixinho no começo, depois ela vai para o corpo, depois ela vai para a irritação, depois ela vai para a tristeza, depois naquela sensação de que você não é mais a mesma. Mas talvez você não tenha deixado de ser você, talvez você só esteja soterrada, embaixo de brinquedo, de responsabilidade, de expectativas, debaixo de uma ideia de que uma mãe boa tem que aguentar calada. E eu quero te dizer uma coisa com muita calma. Você não precisa virar uma mulher fria para parar de aceitar migalhas. Você não precisa virar rude, brigar com todo mundo. Eu quero que não sei o quê. Às vezes a mudança começa muito mais silenciosa. Começa quando você para de chamar ausência de fase, quando você para de chamar sobrecarga de amor, quando você para de se convencer de que o mínimo que estão fazendo por você é suficiente, porque muito tempo foi tudo que te ofereceram, foi o mínimo.
E talvez seja isso. A virada de chave não é exigir uma vida perfeita, é parar de negociar com a nossa dignidade emocional em troca de poucos alívios. E hoje eu quero te deixar uma prática muito simples, tá? Nada de acordar às 5 horas da manhã e tomar água com limão para meditar, que a gente sabe que isso não rola com a gente, ok? Eu diria o seguinte, pega uma folha de papel, até o bloco de notas do celular, e começa escrevendo, dando consciência, porque o seu cérebro ele precisa ter consciência das coisas, e quando você escreve, ele tem, tá? Então, assim, começa a ter consciência. Pega lá, escreve. Eu gosto mais de escrever no papel. Eu me sinto melhor quando eu me escrevo no papel. As minhas emoções parece que fluem mais, tá? Hoje ou amanhã, em algum momento possível, se pergunte: onde eu estou aceitando migalhas e chamando isso de normal? Só isso. Sem precisar resolver tudo na hora, sem precisar querer brigar, discutir, nem nada. Só escreva. Pergunta com honestidade para você mesma. Eu estou recebendo apoio real ou só estou vivendo em pequenos alívios? Eu estou pedindo o que eu estou precisando ou eu estou tentando não incomodar? Eu estou vivendo minha rotina ou eu estou apenas sobrevivendo dentro da rotina dos outros? E depois escolha uma microatitude, uma só. Pode ser pedir uma divisão específica, sentar e ter uma conversa franca, falar, olha, me ajuda mais, porque me ajuda mais é abstrato. Então, tente assim, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Cheguei lá e falei, ó, hoje eu preciso que você fique com a Helena 30 minutinhos para eu conseguir descansar um pouco, para eu conseguir tirar uma soneca. Hoje eu preciso que você peça uma comida, resolva o jantar. Hoje eu vou dormir mais cedo com ela. Hoje eu preciso, sabe, francamente, um acordo com amor, claro, mas também com firmeza. Um acordo entre as partes, porque clareza não é grosseria, tá? Limite também não é falta de amor, é pedir apoio com carinho, sabe? E aí entra uma coisa assim, porque o meu marido me ajudou demais depois que a gente começou a ter esse tipo de conversa. E se a pessoa não gostar da sua clareza, eu acho que você deveria observar. Porque quem só gosta da sua doçura quando você está se anulando, talvez não esteja amando você por inteira. Está amando a facilidade que tem de você não confrontar. E isso também é informação, tá bom? Minha amiga, a maternidade já exige muito da gente. Ela exige do corpo, do tempo, do sono, da paciência, da presença, da criatividade para poder desenvolver atividade com as crianças, e exige muito dinheiro. E às vezes habilidade que ninguém avisou, tipo montar um brinquedo sem manual e descobrir qual desenho a criança quer quando ela só olha para a TV e fala este, a gente fica na dúvida. A maternidade já exige demais. Então, não aceita viver emocionalmente de menos. Você não precisa de uma vida perfeita. Não precisa também de uma casa impecável. Você precisa de presença, de parceria, de clareza emocional e de estrutura. Mas também eu descobri que eu precisava um pouco de mim. Talvez seja isso com você. E aos poucos, a gente consiga trocar a pergunta de tipo, como eu faço para aguentar mais? Por uma pergunta muito mais honesta. O que eu preciso parar de carregar sozinha? Porque essa pergunta muda tudo. Eu desejo para você uma boa semana aí. Se esse conteúdo fez sentido para você, manda para outra mãe que está aí precisando de uma conversa franca e me conta aqui nos comentários qual migalha você percebeu que tem aceitado como se fosse normal, ok? Te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.